Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje nós vamos falar sobre o caso Amityville, um caso que eu já quero trazer aqui para vocês há um tempo, um caso bastante interessante aí, com uma temática sobrenatural. Muitos de vocês também gostam desse tipo de assunto e a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse caso. Mas antes, já quero pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal se não tiver inscrito, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se você está chegando agora por aqui e não sabe como funciona, geralmente eu pego um caso assim misterioso, que tem alguma coisa aí que ainda não foi dito ou descoberto, algo que esteja em oculto, e esse caso ele tem muitas dessas coisas e a gente tenta descobrir aí através do baralho cigano, através das cartas, o que de fato aconteceu, o que pode ter acontecido. Vamos ver aí se ele nos dá alguma resposta com relação a isso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aqui comigo, já se inscreve. Eu deixo o link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e o meu site se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Tá tudo descrito lá como funciona a minha consulta. Então dá uma olhada no link aqui embaixo do site e vamos começar o nosso caso de hoje. O principal personagem da nossa história é Ronald, conhecido também como Butch, e a gente vai chamar ele aqui de Butch mesmo, porque Ronald também é o nome do pai dele. Então, para não ficar confuso, para não acontecer nenhum tipo de confusão com relação às pessoas. Butch era o irmão mais velho de 5 filhos de Ronald e Louise, sendo 5 anos mais velho que sua irmã mais nova, que se chamava Dawn. Segundo o que dizem, Butch sofria desde a sua infância com os abusos do pai. Dizem que o pai dele era bem duro, né, bem agressivo, e ele, ao que parece, ele era dos irmãos, né, quem mais sofria com esses abusos. O que se diz aí sobre o caso deles é que os pais tinham problemas com álcool e isso se agravava, né? Parece que o pai ele era bem agressivo. Acredito que não só com ele, né, mas isso era mais agravado com ele. E a mãe era bem permissiva, né, assim, nesse sentido. Ela parecia que fechava os olhos, né, pro que o marido fazia. Então, Butch acabou se tornando aí um adolescente problemático, né, com transtorno de personalidade. Parecia que ele fazia acompanhamento aí com um psiquiatra, mas em certo momento ele decidiu que não queria mais se cuidar ou tomar aí medicações. E os pais respeitaram essa decisão dele e decidiram lidar aí com ele de outras formas. Fazendo o quê? Dando uma passada de mão aí na cabeça do menino, achando que iam de alguma forma consertar a psique aí dele com bens materiais. Então eles davam tudo que ele queria, de bom e do melhor aí, e quando ele não tinha o que ele queria, ele conseguia, ele tirava dos pais. Se é que vocês me entendem como, né? E ele sempre fazendo vista grossa aí com relação a isso. Quer dizer, não dá para entender, né? É totalmente rigoroso, é abusivo e etc. Enquanto se é criança e depois a criança cresce, se torna um adolescente problemático e você resolve mimar ele. Não dá para entender como que funciona a cabeça desses pais, né? Mas vamos lá. Para vocês terem uma ideia, em seu aniversário de 14 anos, ele ganhou dos pais uma lancha. Até que, obviamente, as coisas começaram a se agravar, né? Porque não tem como se ter uma melhora nesse tipo de caso, ainda mais com a situação sendo levada desse jeito. Então, aos 17 anos, Butch é expulso da escola por uso aí de substâncias ilícitas e episódios frequentes de agressão. E a partir daí a situação piorou muito, né, com o uso dessas substâncias, chegando a substâncias muito pesadas, que eu não vou citar o nome aqui, né? Então as coisas pioram dentro de casa também, brigas frequentes e dentre essas brigas, uma das mais notórias aí, mais tensas, digamos assim, em uma noite, os pais de Butch estavam discutindo, brigando na cozinha, quando Butch pegou uma espingarda que ele mantinha no quarto, apontou para a cabeça de seu pai, ordenou que a mãe saísse da cozinha e disparou.
Nada aconteceu porque a arma estava sem munição. Então, simplesmente, ele se retirou da cozinha sem dizer nada, ambos sem dizerem nada, e a situação ficou por isso mesmo. Quando, na verdade, era um sinal alarmante, não só do problema psicológico que o filho tinha, quanto do que estava por vir. Isso porque, na madrugada do dia 13 de novembro de 1974, a família DeFeo foi, assim, completamente destruída. Isso porque Butch havia tirado a vida de toda a sua família, só sobrando ele. E isso aconteceu quando ele tinha 23 anos, tá? Que eu esqueci de citar. Então, por volta de 6h30, ele entra em um bar dizendo que seus pais haviam sido atingidos, né, por esses disparos e estavam em casa. Então, quando um pequeno grupo de pessoas chegou até essa casa e se deparou com aquela cena, né, assim, completamente de filme de terror, então a polícia foi chamada e se deparando, né, com todos aqueles corpos e confirmando o desencarne de todos eles. No caso, os 6, os 4 irmãos e o pai e a mãe. Butch rapidamente foi levado para a delegacia. Ele alegava que uma pessoa ligada à máfia teria tirado a vida da família. Mas parece que no dia seguinte ele confessou, né, afirmando que teria sido ele, e disse que não sabe o que aconteceu. Quando ele começou, ele não conseguia mais parar. E que foi tudo muito rápido, mas a causa, assim, nunca foi revelada, ninguém nunca conseguiu descobrir o verdadeiro motivo, né, o que motivou ele a isso, porque uma pessoa ela pode cometer um ato desse e falar, eu fiz porque eu não ia com a cara daquela pessoa, mas a gente nunca vai saber de fato o que dentro dela motivou, porque pode ir tudo muito além. A autópsia revelou que o pai, ele foi o primeiro a perder a vida, e depois a mãe. O pai ainda estava dormindo, a mãe, ao que parece, acordou com o barulho, mas não teve tempo, né, de fazer nada. Ao que parece, alguns dos irmãos estavam acordados quando perderam a vida também. E aí ele foi diretamente para o quarto dos irmãos e tirou a vida ali de um por um. Butch, ele contou várias versões, né, depois de assumir a autoria, dizer que ele tinha feito tudo, depois ele mudou e disse que a irmã dele, chamada Dawn, que teria tirado a vida do pai. Depois, a mãe tirou a vida dos irmãos e aí ele tirou a vida da mãe. Outra coisa que ele disse foi que tudo foi planejado aí pela irmã, né, e um amigo, e ele só entrou ali no plano, né, e foi a irmã e esse amigo que tirou a vida dos pais e a irmã tirou a vida dos irmãos. Ele disse que a única pessoa que ele havia tirado a vida foi Dawn, e que teria sido por acidente. Mas assim, foi tudo contestado, né, pela perícia. Parece que o que ficou mesmo como sendo verdade foi que ele havia feito tudo. O julgamento dele começou em outubro de 1975. Apesar da defesa dele alegar insanidade e transtornos, né, psicológicos, o júri concluiu que ele estava consciente de suas ações no momento em que ele cometeu o ato. E acabou sendo condenado a 6 sentenças de prisão perpétua e permanece aí preso até hoje. Após o julgamento, né, obviamente ele não teve direito a herdar nada da família e a casa foi colocada à venda. E quem acabou comprando essa casa foi um casal com 3 filhos que precisaram abandonar a casa aí pouco tempo depois, alegando que ela estava mal assombrada, que havia nessa casa aí uma presença sobrenatural, uma coisa bem poltergeist mesmo, com lodos escorrendo da parede, vozes de espírito, crucifixos revirando e caindo. Foi isso que levou eles a abandonarem a casa. Mas ainda que eles garantissem isso, né, muita gente não acredita. Muita coisa aí acabou sendo de uma forma ou de outra sendo considerada uma farsa. O próprio advogado de Butch dizendo que a história teria sido inventada por ele e pelo casal. Mas ninguém sabe de fato se a casa tem uma presença maligna, né, vamos colocar assim, se tem influência sobrenatural nisso, não só no que aconteceu com os DeFeo, com a família inteira que perdeu a vida, mas com esse casal que comprou depois. E se foi isso que motivou
o que o Butch fez com a família, se tem origem sobrenatural, se não, por qual motivo, se foi apenas transtorno psicológico. O que muitos questionam foi assim, como que ele conseguiu tirar a vida de um por um com uma espingarda, sem que ninguém ouvisse o barulho, ou fugisse, ou tentasse fazer alguma coisa. Ficaram esperando ali que ele tirasse a vida de um por um. Bem estranho, né? Isso tudo, de fato, ficou bem esquisito, porque desde o primeiro disparo, a reação normal de qualquer pessoa seria levantar e ver pelo menos o que tinha acontecido, ou tentar se fugir, mas ficou todo mundo ali na sua cama, todos eles perderam a vida na sua cama. Eu vou colocar aí para vocês algumas imagens que mostram isso. E muito, muito estranho mesmo, o que aumenta essa questão, essa teoria do sobrenatural. Então vamos lá, eu vou ver aqui a respeito disso, vou fazer aqui uma tiragem para ver o que nos diz a respeito dessa história. Vou tirar, deixa eu ver. A maior parte foi espiritual, sim. Perdão, espiritual não, psicológica. Teve espiritual, sim, mas psicológica. E teve, sim, envolvimento de outra pessoa, ou outras, tá? De fato, esse moço ele não mentiu em tudo, não. Mas qual seria o interesse financeiro? Porque assim, não tem lógica, né? Será que esse povo acha que não vai ter consequência? Entende? Acha que simplesmente vão tirar a vida de todo mundo, os policiais vão comprar a história e eles vão simplesmente herdar tudo, todo o dinheiro. Esse povo, eles vivem no mundo da Alice, né? Assim, num mundo só deles, numa realidade paralela. Eu só gostaria de entender. Porque se julgam tão inteligentes, né? Para muitas coisas. E não sou capaz de raciocinar no depois, né? Agem ali muito na emoção do momento ali, sabe? Naquela viagem, naquela viajada que eles dão. E não se preparam para o depois. De fato é tudo muito esquisito, mas assim, vejo que tem questão psicológica, uma distorção da realidade, ele tem muita dificuldade, talvez é isso que faz ele não ter esse senso, que fez ele não ter esse senso. A matéria que eu li a respeito desse moço dizia que ele ainda cumpria pena, mas eu não sei por que eu tô sentindo que ele não tá mais entre nós, encarnados, né? Porque eu não fico pesquisando, ao contrário do que muitos pensam, eu não fico pesquisando. Eu encontro algo que me forneça a história, o contexto para eu contar aqui para vocês e depois a gente vê nas cartas, mas eu não fico investigando tudo, até porque eu não tenho nem tempo para isso. E
onde eu encontrei que me desse um resumo dessa história, não dizia que ele estava sem vida. Dizia que ele estava ainda cumprindo pena, que foi o que eu falei pra vocês, né? Até hoje ele cumpre pena e tá, mas eu não vejo. Eu vou dar uma olhada depois que eu acabar aqui, e aí qualquer coisa eu coloco na edição lá, a correção. Mas, enfim, é o que eu tô sentindo, tá? Tá me dizendo isso, dessa dificuldade de conexão com a realidade, como ela de fato é como se ele vivesse uma realidade paralela, vivesse num mundo só dentro dele e da escuridão dele, que essa é a palavra. Alguém frio, infelizmente, não teve uma infância boa, isso interfere e influencia muito, porque a criança ela está no processo de criação de personalidade, de caráter. E quando acontece esse tipo de coisa da infância ser difícil, junto com uma dificuldade psicológica, a criança não tem muitas vezes o acesso ao amor. Essa conexão com os pais é importante. Então, se ela não tem acesso ao amor, ela não vai ter acesso à bondade, à empatia, e vai se tornar um ser humano assim. Raros são os casos em que isso não acontece e a pessoa, no seu processo, né, de aprendizado, ela consegue se tornar uma pessoa melhor do que os pais foram, melhor do que foi na infância. E isso se dá muito com a sua evolução espiritual, principalmente coisas que trazem outras vidas, né? Então, assim, o que eu tô tentando dizer para vocês é que tem uma somatória de fatores. Eu não vejo a casa sendo mal assombrada. Eu não vejo tendo algum fator espiritual que influenciasse ele no sentido da casa. Eu acho que era algo mais dele com ele mesmo, da espiritualidade dele. É complicado porque tem gente que tem uma influência de espiritualidade negativa muito grande. E quando eu falo espiritualidade negativa, eu não estou querendo dizer o mal bíblico, que muitos conhecem. Eu estou falando o mal energético, porque a gente vai atrair a espiritualidade que a gente vibra. Eu falo muito isso para vocês nas consultas. Ai, mas eu tô com obsessor, alguém fez algum tipo de magia pra mim e eu tô com energia, estou sendo sugada energeticamente. Você vai atrair aquilo que você está vibrando, porque as energias afins, elas se atraem. Então alguém com a frequência baixa, sem amor, sem empatia, rancoroso, amargurado, triste, egoísta, tudo isso. Pense em tudo que é de negativo que possa existir no ser humano. Não que todos nós não tenhamos ou tivemos isso em algum momento da nossa vida ou de outras vidas que foi trabalhado, né? Mas tem gente que ainda tem esses fatores, essas características muito forte e predominante na vida. E isso parte de um processo de dificuldade no autoconhecimento. Então, ela sendo assim, ela vai atrair tudo que é assim, tudo que é de ruim, tudo que está na mesma vibração energética. Quando a pessoa está com essa vibração elevada demais, ela vai atrair coisas boas, energias elevadas, porque também é como se servisse de uma barreira, entende? Quando você vibra coisas boas, quando você libera amor, empatia, respeito, fraternidade, tudo isso, você não abre brechas para que o mal ele chegue até você, ele influencie você. Isso impede que o mal ele se aproxime de você, ou que pelo menos que faça algum efeito. Não que a gente esteja completamente blindada contra isso e intocável, mas é só vocês perceberem, uma pessoa completamente elevada, de energia elevada, qualquer coisa que se aproxime de negativo, ela já vai saber logo. Ela vai falar, nossa, estou me sentindo hoje cansada, estou me sentindo hoje sem energia, estou me sentindo meio mal. Então aí ela já identifica que tem algo de errado. E isso só é possível quando não é o padrão dela estar negativo. Entendem? Então é muito mais fácil de se livrar
disso. Então, assim, ele atraiu a espiritualidade que era compatível com a energia dele. Tá? Isso que eu preciso que vocês entendam. Não tem nada a ver com a casa ou com, de repente, o campo energético da casa era ele, tá bom? Isso tá me deixando muito claro aqui. E aí, consequentemente, energeticamente, espiritualmente ele estando mal, psicologicamente sendo pior ainda, e ainda por cima tendo influências de terceiro. Eu vejo que essa moça, de fato, ela tinha algo a ver com isso, tá bom? A irmã, eu vejo sim. Eu não sei se existe de fato esse amigo, mas eu não sei por que ele iria, por exemplo, incluir mais uma terceira pessoa nisso, sem necessidade. Então eu não duvido mesmo, porque eu tô vendo sim influência de outras pessoas, mas eu acho que também assim é meio desnecessário, né? Quando foram eles que fizeram tudo praticamente. Quando eram eles que deveriam ter amor, empatia e respeito pela família. O terceiro amigo é muito irrelevante nessa história toda. Então assim, tô vendo isso, tá? Essa nebulosidade aí da mente dele, que de fato é uma dificuldade dele, do processo de evolução dele, kármico, muito grande, com um peso muito grande, e agora mais ainda com tudo isso. Ele não soube lidar com o que ele foi posto à prova, né? Ele ainda não estava preparado para isso. É uma energia muito densa, de fato, assim, é bem difícil. Mas vamos lá. E tudo isso, aí a gente vem para motivação, né? Tudo bem, teve essas influências. Teve psicológico, teve espiritual e teve ali terceiros. Mas o que levou esses terceiros e ele a cometerem isso? Porque todo mundo precisa de um motivo para tudo, né? Uma motivação, um propósito. E era dinheiro, era financeiro. Eles queriam se ver livres da família para conseguir ter o que eles achavam que eles tinham direito. Dinheiro, os bens, a casa, para viver da forma que eles queriam viver. E sim, essas substâncias prejudicaram muito, porque assim, mais uma vez, né, são as energias afins que se atraem. Vira uma bola de neve quando a pessoa está na negatividade. Assim como quando a pessoa está na bondade, quando ela está na vibração positiva, elevada, a tendência é só melhorar e evoluir conforme o autoconhecimento. E quando a pessoa ela simplesmente está enfiada na lama, a tendência é afundar ainda mais se ela não despertar. Então, assim, sabe? Uma série de fatores. Eu não tô aqui para julgar ninguém, nem o karma de ninguém, né? Tô aqui para passar a realidade para vocês. Então, mesmo nesses casos pesados, eu evito. Que a gente precisa também entender e respeitar o processo do outro, né? O principal objetivo era, sim, financeiro. Eles precisavam se livrar dos obstáculos que eles tinham para viver como eles queriam, sem interferência de ninguém. Isso aqui tá claro para mim, tá? E isso foi uma coisa que, de fato, eles decidiram, tá bom? Ele não decidiu isso sozinho. De fato, eu vejo alguém envolvido nisso. E aqui me fala da irmã, tá bom? E ela, eu não sei se de repente ela tinha um relacionamento aí que não era aprovado pelos pais, por exemplo, ou ela queria simplesmente viver a vida dela e ainda não tinha permissão para isso. Mas aqui tá me dizendo que ela queria se livrar mesmo do peso
da cobrança dos pais, de tudo isso. Também de mente fraquíssima, mas ela não teria coragem de fazer sozinha. Não queria, era covarde para isso. Por mais que ela também tenha culpa, por mais que ela também quisesse, por mais que ela também tenha feito, acabou se tornando mais uma vítima dele nessa história toda. Então, dos males, o maior é ele, sim. Porque ele parou e pensou assim: tô sujando minhas mãos, pra quê correr o risco de dividir meu dinheiro com mais alguém? E ainda sabendo que se eles fossem pegos, que teria a possibilidade dela abrir a boca ou colocar a culpa nele, e aí ela ficaria bem, ele preso. Entende? Ele também pensou muito nisso. E foi por isso que ele decidiu tirar a vida dela. Que eu tô vendo aqui. Ela, por esses motivos, né? Por isso que ela decidiu fazer isso. Porque também não tinha muito amor. Ninguém tem amor. Faz esse tipo de coisa. Ninguém tem amor no peito, sabe? No coração. Tem amor dentro dela. Principalmente pela família. Pela figura materna, que é tão importante para tanta gente, né? Não que o pai também não fosse importante, mas eu me pergunto, sabe, eu tendo tanto amor e tanta ligação com a minha mãe, como que alguém tem coragem, sabe? É bem difícil para mim entender isso, muito mais se tratando da figura materna. É complicado. E aqui tudo isso que eu já falei pra vocês, tá? De querer se livrar aí, até de todos os irmãos, por conta disso, tá bom? Pra ficar com a casa, com os bens, se livrar da família inteira, porque era alguém que não tinha amor pela família. Era um karma que eles tinham que pagar juntos também. Então, gente, é todo um processo que eu entendo que pra muita gente é difícil de entender. Então, por mais que a gente não concorde, que a gente condene a atitude, a gente não pode nunca tomar a posição aí de Deus. Então, foi alguém que decidiu, por isso que acabou tomando esse caminho, esse rumo, o bem mais difícil, né? E sim, com auxílio, tá bom? Auxílio da irmã, auxílio espiritual negativo, tá? Tudo por conta de frutos e bens, tá bom? Bem simples até de entender esse caso, por mais que no primeiro olhar seja complicado, porque a gente não sabe muito de onde vem, mas agora assim não tem explicações sobrenaturais. Ele não foi, por exemplo, possuído aí por um demônio que fez ele fazer isso. O mal obrigou ele a fazer isso, não. O mal era ele, infelizmente. A irmã também estava envolvida nisso. O uso dessas substâncias também colaborou muito para que eles fizessem isso. E a principal resposta, que foi o que eu me questionei, né, lá no início, por quê? Né? Como que ninguém ouviu, como que ninguém fez nada. Ele não estava sozinho. Muito provavelmente, enquanto um estava fazendo uma coisa, outro estava fazendo outra. Então, é bem fácil de entender, né? Às vezes a gente quer colocar uma coisa sobrenatural ali quando a gente não consegue entender algo, ou quando a gente não quer entender algo. Mas nesse caso, ele é bem simples de fato e não tem nada sobrenatural com relação a essa casa. Então, sim, esse casal aí, muito provavelmente, ou eles viviam os próprios karmas no sentido espiritual, alguém estava com seu espiritual abalado, ou alguém tinha algum tipo de doença aí psíquica também, algum problema psicológico que fez todo mundo acreditar
que a casa era de fato, né, mal assombrada, tipo uma histeria coletiva e quem sabe o medo, a história da casa, mas eu não vi de forma alguma a casa sendo motivo de alguma coisa ou sendo mal assombrada, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Então se você não deixou no início, deixe agora. Deixe seu comentário aí o que você achou, deixe sua sugestão para um vídeo, algum caso que você queira ver aqui. Se você já deixou e eu anotei, tenha paciência que em algum momento eu vou fazer. Esse caso, por exemplo, já me pedem há muito tempo, mas eu não tenho como trazer todos os casos que vocês me pedem de uma vez, é um por semana. Então, existe uma ordem, seja ela qual for. Em algum momento eu vou fazer o vídeo que vocês me pedem, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima.